Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui em movimento, está dirigindo em direção a um determinado destino, e o André vai fazer algumas perguntas aqui em relação a investimentos, tá? Então vamos para o vídeo. Qual é o primeiro passo para iniciar um processo de investimento? Isso aí é um pouco controverso, né? Mas a meu ver, para iniciar um processo de investimento, a primeira coisa é você decidir, né? Decidir e pensar sobre isso e verificar a questão de ganhos para poder investir parte disso, né? Muita gente diz que o primeiro passo deveria ser estudar, mas para mim estudar deve ficar mais para frente. Primeiro você deve decidir por isso e aí definir uma determinada porcentagem para você investir. Quais são os principais tipos de investimento que posso considerar? Os principais tipos de investimentos, aí já é um outro quesito que é bem diversificado, né? Mas se é uma pessoa iniciante, ele tem que pensar o seguinte, eu vou investir em quê ou para quê? Então, eu aconselho a essa pessoa criar uma reserva de oportunidade, e deve ser na renda fixa, com liquidez diária, né? E depois começa a estudar para poder descobrir outros investimentos, que pode ser ações, fundos imobiliários, em boas empresas e bons fundos, né, logicamente. E como eu posso avaliar meu perfil de risco e definir meus objetivos de investimento? Boa pergunta. Essa questão de perfil de risco, na hora que você se cadastra na plataforma de investimento, que pode ser numa corretora, no banco digital, quando você faz esse cadastro, que você já opta pela opção de investimento, automaticamente essa plataforma, esse banco digital, ele já vai te fazer essa proposta e já vai liberar isso para ti, para fazer um cadastro do teu perfil, né? Então aí tu vai ter várias perguntas, você vai responder com o que você acredita, o que você sente, e aí, consequentemente, a própria corretora ela vai te passar o teu perfil pelas suas respostas. E qual é a importância de criar um orçamento de um plano financeiro antes de investir? Muito importante, é de grande importância, porque o orçamento ele é um retrato da vida financeira da pessoa. Então, se você tem um retrato da tua vida financeira, você vai ter muito mais propriedade para tu investir. Ou seja, você vai ter ideia de quanto você ganha, de quanto você gasta, das possíveis melhoras, e aí você determina uma pequena porcentagem para você investir todo mês. Quais são as principais fontes de informação para aprender sobre investimento? Bom, uma ótima pergunta também. Estudar é para a vida, né? Não pense você e nem ninguém que a gente estuda e aprendeu e acabou, né? Estudar é uma sequência, é sempre. A gente sempre está aprendendo. Então, principais fontes, eu acredito que primeiro é livros, pelo menos a mais eficiente, bons livros, e depois cursos específicos, né? Já que é sobre investimento, a gente não pode brincar com dinheiro, né? Então você lê bons livros e faz curso com pessoas que têm experiência e resultado. Como posso diversificar meus investimentos para minimizar o risco? Outra pergunta muito boa, né? Diversificação, essa palavra diversificação já está dizendo, estou minimizando o risco. Por quê? Diversificar é você investir em diferentes ativos, né? À medida que você diversifica, que você compra, você investe em diferentes ativos, consequentemente você minimizou. Por quê? Se por algum motivo um ativo der algum problema, um outro já não vai dar, porque isso nunca vai ser todos. Um dá problema, outro não dá. Mas com a expertise da aprendizagem, à medida que você vai ficando mais preparado, conhecendo mais, você vai optando por ativos que têm uma certa segurança, que são ativos sólidos. Então dificilmente vai ter um risco tão grande. Mas a diversificação ela é muito importante. Por isso eu digo, você tem uma boa reserva de oportunidade, já investiu em ações, já tem sua reserva de oportunidade na renda fixa com liquidez diária, já pode investir em ações de boas empresas e bons fundos imobiliários, e com o decorrer enriquecendo também a carteira, outros tipos de investimentos. Só que
não pode também querer abraçar o mundo com as pernas. Você tem que ter discernimento. Comece devagar e faça a coisa certa. Então, repetindo aqui, reserva de oportunidade na renda fixa, com liquidez diária, em um ativo que renda mais de 100% do CDI, pode ser a Selic ou pode ser o CDB. E depois começa a pesquisar boas empresas. E aí escolhe 2, 3, 4 empresas boas e uns 2, 3 fundos imobiliários. Não precisa abraçar o mundo com as pernas. Quando eu comecei a investir, eu cheguei a um ponto que já tinha 24 empresas na minha carteira. Eu nunca estudei sobre isso, a não ser minhas leituras, nunca fui orientado. Então eu errei bastante, né? Então hoje eu tenho consciência, foi um aprendizado autônomo, solitário, mas hoje eu tenho consciência que a gente precisa ter o pé no chão e ir fazendo a coisa certa. Comprei muita empresa ruim, por quê? Porque foi um aprendizado assim, solitário. Então, melhor coisa reserva de oportunidade, 2, 3, 4 boas empresas, setores diferentes, enriqueceu o portfólio, diversificou e minimizou o risco. Quais são os principais custos associados aos investimentos, como taxas e impostos? Custo a gente sempre tem, porque a gente está vivo, tem gasto, né? Mas assim, quando você investe no mercado variável, renda fixa, por exemplo, você tem aí a despesa, o imposto que você paga aí na renda fixa, só o imposto, né? Esse imposto, se você investe num prazo de até 12 meses, você vai ter um determinado imposto. Se é de 2 anos para frente, aí o imposto já diminui, fica 15%. Então, o certo é você investir para longo prazo, médio e longo prazo. O ideal seria longo prazo, né? Mas dependendo dos planejamentos de cada um, então pode ser médio prazo, nunca para curto. Investimento, sim, já é um determinado dinheiro que você tira, porque, entre aspas, você não precisa. Você quer isso para construir um presente melhor, né? Então, você investir de forma que você não vá resgatar esse dinheiro logo, né? E ações também, você pode movimentar até 20 mil reais por mês, vendendo, no caso não na compra, mas na venda. Você pode vender até 20 mil e você não paga imposto. Se passar de 20 mil, aí automaticamente tem que pagar o imposto. Então, assim, existe formas de você fazer um planejamento para ter menos despesa, até mesmo nos investimentos. Como posso escolher um corretor de valores ou uma plataforma de investimento? Isso aí é muito bom que tenha pesquisa e indicação, né? Se tiver indicação de alguém de confiança, melhor ainda. Por quê? Porque assim, existem muitas plataformas, muitas corretoras, né? Eu invisto pelo Banco Inter, estou fazendo propaganda do Banco Inter, né? Mas é porque eu gostei do Banco Inter, é um banco grande, sério. Mas existem também corretoras boas, né? Então, para escolher, pesquisar, ver a opinião, ver comentário, ver a credibilidade da instituição. Você opta por ela e começa a investir. Ela vai liberar a plataforma, você começa a investir. Foi assim que eu fiz. No caso, eu pesquisei, ninguém nem me indicou, mas eu pesquisei, eu gostei do Banco Inter e aí eu adotei, né? Quais são os principais riscos associados aos investimentos e como posso gerenciá-los? Acho que o principal risco, o maior risco mesmo é a falta de informação. É você investir sem o conhecimento. Esse que é o risco maior. Outros riscos que são menores e qualquer um passa por esse risco, independente de conhecer ou não, é a questão de mercado, né? Que às vezes você tem uma empresa, um ativo qualquer, e esse ativo passou por algum baque, algum problema sério, então, consequentemente, ele desvaloriza. Então, é um risco. Mas esse risco, ele diminui muito à medida que você diversifica, né? Então, o maior risco mesmo é a falta de informação. Se a pessoa está bem informado, conhece, sabe em que está investindo, sabe para que está investindo, escolheu bons ativos, então você já minimizou bastante essa questão. Aí fica bem mais tranquilo. Como posso monitorar e ajustar meus investimentos ao longo do tempo? Isso aí também é bom. Eu não faço e nem oriento ninguém a ficar preocupado, olhando toda semana, todo dia, ou nem mesmo todo mês, a não ser que você vai investir. Por quê? Se você investe em bons ativos, você está querendo comprar aquele ativo, você ter ele para você. Não é uma coisa que você está comprando para estar vendo se aumenta para vender. Isso aí é especular. Então, melhor forma é você escolher bons ativos. E aí, sempre que você for investir, uma vez por mês ou
ou uma vez por semana, ou por quinzena, na frequência que você vai investir, você vai dando uma verificada, vai dando uma analisada nas empresas que você está. A empresa continua com a consistência que sempre teve, então você continua com a empresa. Você está desconfiado de alguma coisa, não está seguro com alguma coisa, então você pode, de repente, se desfazer de uma empresa e aloca numa outra que você acha que está melhor. Uma coisa interessante nessa questão de balancear é você entender a questão do que você tem investido na renda fixa e na renda variável, né? Porque na renda fixa, que é a chamada reserva de oportunidade, é bom a gente ter em torno de pelo menos 20% do patrimônio. Então você tem, por exemplo, 100 mil reais investido, então 20 mil você coloca lá na tua reserva de oportunidade, renda fixa, e os 80 mil você coloca em boas empresas, comprando ações, outros ativos, né? Fundos imobiliários. Então isso é uma boa forma de balancear, porque à medida que vai valorizando as empresas, isso pode mudar. E o que você faz? Você vai aloca mais um pouco lá na tua reserva de oportunidade. Na hora que surge uma oportunidade, assim, um preço bom, uma empresa ficou barato, você tira o dinheiro lá da reserva de oportunidade e aloca exatamente nesse ativo que ficou o preço bom, ficou barato. E aí, consequentemente, à medida que for entrando dinheiro, você coloca mais o dinheiro lá, você repõe aquela porcentagem, 20% de novo, na reserva de oportunidade. E assim você vai levando. Já então, um abraço para vocês, gente. A gente está fazendo um vídeo hoje aqui em movimento, que a gente está dirigindo, mas eu peço aí a tua contribuição, né? Você pode criticar, dar sugestões, dar o seu like, comente. A gente está aqui para contribuir contigo, para melhorar a tua visão de mundo, tá? Investimentos, educação financeira, inteligência financeira. A gente está aqui para contribuir, tá? Então, juntos, somos mais fortes. Um abraço, até o próximo vídeo.